Não estou subindo na cama de ninguém, Juliano. Sou a nova diretora de estratégia da Sterling Global. E sabe aquela queda que sua empresa tem tido no último trimestre? Os contratos que você perdeu em Tóquio? A falha de logística em Hamburgo? Fui eu. Juliano encarou ela, a boca levemente aberta. A realização bateu nele como um caminhão. Ela não estava só sobrevivendo, ela estava vencendo ele. Você roubou minha propriedade intelectual, Juliano acusou desesperado. Eu escrevi essa propriedade. A Ara disse friamente. E diferente de você, Silas me paga o que eu valho. Vem, Silas. O ar aqui cheira a desespero. Silas soltou o pulso de Juliano com um empurrão. Juliano tropeçou para trás, quase colidindo com um garçom. Ele assistiu eles irem embora, o casal poderoso da noite. Clara apareceu no cotovelo dele, carrancuda. Bom, isso foi constrangedor, ela disse. Todo mundo está rindo de você, Juliano. Juliano virou para ela, os olhos selvagens. Cala a boca, só cala a boca! Ele olhou de volta para a figura de Ara se afastando. Ele não só queria ela de volta, ele precisava dela de volta. A empresa dele estava falindo sem ela, e ela estava carregando a única coisa que dinheiro não podia comprar: o legado dele. Vou destruí-lo, Juliano murmurou para si mesmo, e vou trazê-la de volta. 2 semanas depois do gala, a Thorn Enterprises estava em queda livre. Juliano estava sentado no escritório, cercado por caixas de comida vazias e notificações legais. O preço das ações tinha despencado 18% depois do gala. Investidores não gostavam de um CEO que humilhava publicamente a ex-esposa grávida enquanto o competidor florescia. Para piorar, a fusão com os Dubois estava morta. Clara tinha terminado o noivado publicamente via tweet dizendo que não podia ser associada a um homem de fortuna e classe em declínio. Juliano estava sozinho. E estava obcecado. Ele tinha fotos de Ara grudadas no quadro branco de vidro. Não fotos assustadoras, fotos de paparazzi das últimas semanas. A Ara e Silas tomando café, a Ara e Silas olhando roupas de bebê. A Ara rindo, uma risada genuína que ele não ouvia há anos. Ela é minha, ele sussurrou socando a mesa. Ele pegou o celular e ligou para o advogado, um homem duvidoso chamado Marcos, que se especializava em resolver problemas difíceis. Marcos, inicia o processo, Juliano comandou. Qual deles, Sr. Thorne? Custódia, Juliano disse, os olhos frios. Quero custódia total da criança não nascida, alegando que a mãe é mentalmente instável e vivendo num ambiente inseguro. E entra com uma ação contra a Sterling por espionagem corporativa. Congela os ativos deles. Senhor. Marcos hesitou. A ação de espionagem não vai se sustentar, e a batalha de custódia, ela tem a equipe jurídica de Silas Sterling atrás dela. Vai ser um banho de sangue. Não me importo em ganhar o processo, seu idiota, Juliano gritou. Só preciso assustá-la. Preciso drenar os recursos deles e forçar um acordo. Quero que ela venha até mim implorando para parar. Ofereça um acordo. Ela abandona o processo, volta para mim e eu retiro o caso. Se ela recusar, eu enterro ela em litígio até o filho ter 18 anos. Entendido, Marcos disse. Juliano desligou. Foi até a janela. Ele conhecia a Ara. Ela era macia. Odiava conflito. Ela ia ceder para proteger o bebê. Enquanto isso, na Sterling Tower, a Ara estava sentada no quarto do bebê. Estava pronto agora. Pintado de um verde sálvia suave com um berço que parecia uma nuvem. Ela estava dobrando bodes minúsculos. Silas estava na porta observando. Ele tinha feito muito isso ultimamente. Só observando ela com um olhar de reverência silenciosa. Você parece triste, Silas disse entrando. Estou com medo, a Ara admitiu, largando um par de meias. Eu conheço Juliano, ele está quieto agora. Isso significa que está planejando algo. Silas sentou na cadeira de balanço oposta a ela. Deixa ele planejar, estamos prontos. Você não entende, Ara suspirou. Ele não tem limite, ele vai mentir, vai trapacear, vai tentar pegar o bebê. Ara. Silas se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos. Preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você responda honestamente. O quê? Se Juliano voltasse hoje, se ele se desculpasse e implorasse e oferecesse sua vida antiga de volta, você iria? Você ainda ama ele? A Ara olhou para Silas. Ela viu a força no maxilar dele, a bondade nos olhos, o jeito que ele tinha construído uma fortaleza ao redor dela quando ela não era nada além de ruínas. Eu amei o homem que achei que ele era, a Ara disse baixinho. Mas esse homem nunca existiu.
Eu não amo ele, Silas. Eu odeio ele. Não só pelo que ele fez comigo, mas pelo que ele quase me fez acreditar sobre mim mesma, que eu era inútil. Você é a pessoa mais valiosa que já conheci, Silas disse intensamente. Ele enfiou a mão no bolso. A respiração de Ara travou. Ele estava... Mas em vez de um anel, Silas tirou um documento dobrado. Eu não queria te mostrar isso até depois do bebê nascer, mas acho que você precisa ver agora, para entender que Juliano não pode mais te machucar. Ara pegou o papel. Era um relatório financeiro, uma ordem de compra. O que é isso? Ela perguntou, escaneando as linhas. Juliano está alavancado, Silas explicou. Ele pegou empréstimos pesados contra as ações da empresa para bancar o estilo de vida e a fusão fracassada. Quando as ações dele caíram semana passada, os bancos cobraram os empréstimos. Ele não conseguiu pagar. Ara olhou para cima, os olhos arregalados. Então a dívida foi vendida no mercado secundário essa manhã? Silas sorriu. Um sorriso sombrio e predatório. Eu comprei, Ara. Eu sou dono da dívida dele. Sou dono da hipoteca dele. Sou dono do prédio onde fica o escritório dele. Ara ofegou. Você é dono dele? Tecnicamente, sim. Posso executar a hipoteca da Thorne Enterprises amanhã. Posso pegar a cobertura dele, o carro dele, a camisa das costas dele. Silas se levantou e caminhou até ela, ajoelhando ao lado da cadeira para ficar na altura dos olhos do estômago dela. Eu queria te dar um presente, Silas sussurrou. Vou te dar o prazer de demiti-lo. Na manhã seguinte, Juliano invadiu o lobby da Sterling Tower. Ele ignorou a recepcionista e marchou em direção aos elevadores. 2 seguranças enormes bloquearam o caminho. Sai da minha frente, Juliano latiu. Estou aqui para ver minha esposa. Ela não é sua esposa, Sr. Thorne, uma voz trovejou do mezanino. Silas estava na varanda, olhando para baixo como um rei se dirigindo a um plebeu. Ara estava ao lado dele. Silas, Juliano gritou, a voz ecoando no lobby de mármore. Você foi notificado essa manhã. Vou pegar a criança e vou te derrubar por roubo. Sobe para a sala de conferências, Juliano. Silas chamou calmamente. Vamos conversar. Juliano sorriu. Ele está com medo, ele pensou. Quer negociar. Juliano subiu de elevador ajeitando a gravata. Entrou na sala de conferências com uma arrogância que não sentia de verdade. Ara estava sentada na ponta da mesa. Silas estava atrás dela, a mão no ombro. Pronto para se render? Juliano perguntou jogando a pasta na mesa. Aqui estão meus termos. Ara volta para casa hoje. Ela emite um pedido público de desculpas limpando meu nome. E você, Silas? Você transfere os contratos de logística asiáticos para mim como danos. Ara olhou para Juliano pela primeira vez em 5 anos. Não se sentiu pequena. Sentiu pena. Juliano, ela disse. Você checou seu e-mail essa manhã? Não tenho tempo para e-mails. Ele zombou. Deveria, Silas disse. Porque às 8 da manhã, o credor principal da Thorne Enterprises iniciou uma sequência de execução de hipoteca devido à inadimplência no pagamento. Juliano congelou. O quê? Isso é impossível. O banco me deu uma prorrogação. O banco vendeu a dívida, Silas disse suavemente, para uma holding chamada Phoenix LLC. Quem é Phoenix LLC? Juliano exigiu, suor brotando na testa. Eu, a Ara disse. O silêncio na sala foi absoluto. Juliano encarou ela, o rosto virando um tom de roxo. Você, ele sussurrou. Silas forneceu o capital, a Ara disse, a voz forte. Mas a empresa está no meu nome. Eu sou dona da sua dívida, Juliano. Eu sou dona da sua empresa. Você não pode fazer isso, Juliano gritou, avançando. Silas se colocou na frente de Ara instantaneamente, a presença massiva e ameaçadora. Juliano parou, respirando pesadamente. Acabou, a Ara disse de trás de Silas. Estou dissolvendo a Thorne Enterprises. Estou vendendo os ativos. Os lucros vão para caridade, especificamente para abrigos de mães solteiras. Você está me arruinando, Juliano gritou, lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Eu construí essa empresa. Eu sou um bilionário. Você era um bilionário, Silas corrigiu. Agora você é só um homem com muitas dívidas e uma reputação ruim. O conselho votou você para fora 1 hora atrás. A segurança está limpando seu escritório agora. Juliano olhou para a Ara. Viu a determinação nos olhos dela.
Ele percebeu finalmente que a mulher quieta que ele tinha ignorado por 5 anos tinha sido a única coisa mantendo a vida dele de pé. E ele mesmo tinha cortado o laço. Ara! Ele choramingou, caindo de joelhos. Era uma cena patética. Por favor, eu sou o pai do seu filho. Não faz isso. A gente pode ser uma família. Eu te amo. Ara se levantou, caminhou ao redor da mesa e parou diante dele, mas não ofereceu a mão. Você não me ama, Juliano, ela disse tristemente. Você ama possuir coisas. E você não me possui mais. E você nunca, nunca vai possuir essa criança. Ela colocou um documento na mesa. Assina isso, ela disse. É uma renúncia voluntária de direitos parentais. Se você assinar, eu perdoo sua dívida pessoal. Você sai sem nada, mas não vai para a cadeia pela fraude que encontramos nos seus livros contábeis. Juliano olhou para cima, chocado. Você encontrou a linha 452. Ara sorriu levemente. Você sempre foi desleixado com os detalhes. Com a mão tremendo, Juliano pegou a caneta. Olhou para o documento. Olhou para Silas, que estava observando com puro desprezo. Ele assinou. Sai, Silas disse. Juliano Thorne se levantou. Parecia menor, mais velho. Ele virou e saiu da sala. Saiu do prédio. E entrou no esquecimento da irrelevância. O trimestre final da gravidez de Ara foi um período de paz quieta e dourada, que contrastava fortemente com o caos do casamento com Juliano. A cobertura na Sterling Tower, outrora uma fortaleza de solidão para Silas, tinha se transformado. Não era mais só um santuário de alta tecnologia de solteiro, era um lar. Silas tinha se tornado um homem diferente. O lobo de Wall Street, conhecido por eviscerar concorrentes antes do café da manhã, agora saía de reuniões mais cedo. Passava as noites na biblioteca, não analisando ações, mas lendo em voz alta para o estômago de Ara. Ele tinha lido em algum lugar que o bebê podia ouvir vozes, e estava determinado que a criança conheceria a voz dele tão bem quanto a de Ara. Numa chuvosa noite de terça-feira em novembro, o ar na cobertura estava denso de antecipação. A Ara estava sentada perto da janela, observando a tempestade bater contra o vidro. A lembrou da noite em que Juliano a jogou fora, o frio. O medo, a solidão absoluta. Mas então ela sentiu uma mão quente no ombro. Você está pensando nele, Silas disse baixinho. Não era uma pergunta. Ele a conhecia bem demais agora. Ara cobriu a mão dele com a dela. Estou pensando em como a chuva parece diferente de dentro de uma casa quente, ela sussurrou. Estou pensando que não senti frio em 6 meses, por sua causa. Silas ajoelhou ao lado da cadeira dela. Um hábito que tinha desenvolvido conforme a mobilidade dela diminuía. Você nunca mais vai sentir frio, Ara. Eu prometi isso. Ele estava prestes a dizer outra coisa. Talvez algo que construísse a ponte entre parceiros e amantes que eles vinham dançando ao redor por semanas. Quando a Ara ofegou, a mão dela voou para o abdômen, os dedos cavando o tecido do vestido. Silas, ela sufocou, os olhos se arregalando em pânico. O que foi? O bebê? Silas ficou instantaneamente em alerta, os olhos escaneando o rosto dela em busca de sinais de aflição. Eu acho... Ara fez uma careta quando uma contração ondulou por ela, mais forte e profunda do que as Braxton Hicks que tinha sentido antes. Acho que está na hora. A bolsa estourou 1 segundo depois. O que se seguiu foi uma aula magistral em gerenciamento de crise executada por Silas Sterling. Não houve pânico, apenas eficiência aterrorizante. Ele tinha o elevador privado esperando antes mesmo de Ara ter se levantado. O carro estava lá embaixo em 30 segundos. Ele tinha o hospital na linha, ladrando ordens para o chefe da medicina, garantindo que a ala privada estivesse preparada. Mas no momento em que se acomodaram no banco de trás da limusine, a máscara de CEO escorregou. A Ara agarrou a mão dele tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos, respirando através de uma onda irregular de dor. Silas olhou para ela, e pela primeira vez desde que ela o conheceu, ela viu medo nos olhos dele. Não medo da situação, mas medo de perda. Fica comigo, ele sussurrou, pressionando um beijo nos nós dos dedos dela. Só respira, Ara, eu te peguei. O trabalho de parto foi longo, brutalmente longo. Por 14 horas, a Ara lutou. Os médicos estavam preocupados com a pressão arterial dela, um efeito persistente do estresse do divórcio e da natureza de alto risco da gravidez. A sala era um borrão de monitores apitando e conversas médicas sussurradas.
Através da névoa de dor e exaustão, a Ara tinha uma âncora. Silas. Ele nunca saiu. As enfermeiras tentaram expulsá-lo durante a epidural, mas ele se recusou a se mover. Ele enxugou o suor da testa dela com um pano frio. Segurou um copo de gelo nos lábios dela. Quando a dor se tornou insuportável e Ara começou a chorar, sussurrando que não conseguia, que não era forte o suficiente, Silas estava lá, o rosto a centímetros do dela. Olha pra mim, ele comandou, a voz cortando o pânico. Você destruiu o império de um bilionário grávida de 6 meses. Você reconstruiu minha empresa de um notebook num quarto de hóspedes. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Você consegue fazer isso. Estou com medo, ela soluçou. Silas, se alguma coisa acontecer comigo, promete que vai cuidar dele. Não deixa Juliano chegar perto. Nada vai acontecer com você, Silas disse ferozmente, a voz falhando. Porque não estou te deixando ir. A gente faz isso junto. A gente termina isso junto. Às 4h12 da manhã, quando a primeira luz cinzenta do amanhecer se esgueirou sobre o horizonte de Nova York, a sala ficou em silêncio, seguido por um choro agudo e indignado. O som encheu a sala, mais alto que a tempestade lá fora, mais alto que as dúvidas na cabeça de Ara. É um menino, a médica anunciou, a voz cheia de alívio. O bebê foi colocado nos braços de Ara. Ele era pequeno, vermelho e perfeito. Ela olhou para baixo no rostinho. 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, uma mecha de cabelo escuro. E, de repente, cada dor que ela já tinha suportado pareceu minúscula, porque esse momento, esse pequeno milagre nos braços dela, fez tudo valer a pena. Léo, ela sussurrou, o nome vindo a ela instantaneamente. O nome dele é Léo. Silas estava ao lado dela. A compostura dele tinha rachado. Lágrimas escorriam pelo rosto. Ele não tentou escondê-las. Ele é perfeito, Silas disse com a voz rouca. A Ara, ele é absolutamente perfeito. Os dias seguintes passaram num borrão exausto e feliz. Os instintos de recém-nascido de Ara tomaram conta. As mamadas, as trocas de fralda, os momentos de pele a pele que uniam mãe e filho. Silas tomou 2 semanas de licença. A primeira vez em 15 anos. Ele estava lá toda vez que o bebê chorava. Ele foi para todo documento de alta do hospital. Ele aprendeu a trocar uma fralda com a precisão de um cirurgião. Uma semana depois de voltarem para casa, Ara estava sentada no quarto do bebê com Léo adormecido no berço. A luz da manhã se derramava pelas cortinas. Silas entrou silenciosamente, segurando 2 canecas de chá de camomila. Ele passou uma para ela. Passei tantos meses apavorada que Juliano acharia um jeito de pegá-lo. A Ara admitiu, bebericando o chá. Ou que eu não seria suficiente, que uma mãe solteira não conseguiria criar um menino para ser um bom homem. Ele não vai ser criado por uma mãe solteira, Silas disse baixinho. Ele colocou a caneca na mesa de trocar e caminhou até ela. O espaço entre eles, normalmente carregado de respeito profissional não dito, agora vibrava com algo muito mais pessoal. Ara, Silas começou, a voz baixa. A gente precisa conversar sobre o acordo. O coração de Ara afundou. O acordo. O contrato de trabalho. O acordo de moradia. Era isso? Ele ia pedir para ela se mudar agora que o bebê tinha nascido? Agora que o drama com Juliano tinha acabado? Eu entendo, ela disse, tentando manter a voz firme, embora as mãos começassem a tremer. Posso começar a procurar um lugar semana que vem. Tenho economias suficientes agora, graças ao bônus que você me deu. Não vou mais me impor. Silas encarou ela, a sobrancelha franzindo. Então soltou uma risada curta e incrédula. Se mudar? É isso que você acha que eu quero? Bom, o contrato? Queima o contrato. Silas rosnou baixinho. Ele deu um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal dela de um jeito que fez a respiração dela travar. Ara, você realmente acha que eu fiz tudo isso? O processo, a compra da dívida, o quarto do bebê, por estratégia de negócios? Eu não sei, ela gaguejou. Eu não fiz isso por vingança contra Juliano, Silas confessou, os olhos travados nos dela. Quer dizer, destruí-lo foi um bônus legal. Mas eu fiz porque no momento em que te vi naquela lanchonete com manchas de café no avental e fogo nos olhos, eu soube que estava em apuros. Ele estendeu a mão e pegou as mãos dela. As palmas eram quentes e calejadas. Eu perdi meu coração anos atrás, Silas sussurrou. Achei que tinha ido embora para sempre. Achei que era só uma máquina feita para ganhar dinheiro.
E aí você apareceu, você e esse pequeno leão. Ele gesticulou para o berço. Você me acordou, Ara. Ele enfiou a mão no bolso. A respiração de Ara travou na garganta. Silas foi de joelhos. As tábuas do piso do quarto do bebê rangeram suavemente. Ele tirou uma pequena caixa de veludo e abriu. Dentro estava um anel que fez o que Juliano tinha dado parecer um brinquedo. Era uma safira vintage, profunda e azul como o oceano, cercada por um halo de diamantes antigos. Não era chamativo, era substancial. Era um anel feito para ser usado por uma matriarca, uma parceira, uma rainha. Esse era da minha avó, Silas disse, olhando para ela com uma vulnerabilidade que o deixou exposto. Ela me disse para nunca dar para uma mulher a menos que eu não conseguisse respirar sem ela. Ara, eu não consigo respirar sem você. Não quero ser seu chefe, não quero ser seu senhorio, quero ser seu marido, quero ser o pai do Léo, quero voltar para casa para você todo dia pelo resto da minha vida. Lágrimas transbordaram pelas bochechas dela, quentes e rápidas. Silas. Casa comigo, ele implorou baixinho. Deixa eu passar o resto da minha vida garantindo que você nunca se sinta indesejada de novo. Ara caiu de joelhos para ficar na altura dos olhos dele, não se importou com o vestido ou o chão. Ela jogou os braços ao redor do pescoço dele e enterrou o rosto no ombro. Sim, ela soluçou na camisa dele. Sim, Silas. 1000 vezes. Sim. Silas soltou uma respiração irregular de alívio e a puxou apertado contra ele, enterrando o rosto no cabelo dela. Ele a segurou como se ela fosse a única coisa ancorando ele à terra. Ele deslizou o anel no dedo dela. Coube perfeitamente. No berço, Léo se mexeu, soltou um pequeno suspiro e voltou a dormir. Sem saber que a mãe dele tinha acabado de garantir o para sempre deles. 5 anos depois. O sol estava se pondo sobre os Hamptons, pintando o céu em listras de violeta e laranja. A propriedade Sterling ficava num penhasco com vista para o oceano. Uma obra-prima arquitetônica esparramada que era cheia de luz e barulho. Ara estava sentada no pátio, um copo de chá gelado na mão. Estava rolando pelo tablet, olhando a última edição da revista Forbes. A capa mostrava uma mulher num terno branco elegante, parecendo poderosa e serena. A manchete dizia: A Fênix renasce, como Ara Sterling redefiniu negócios éticos. Ela sorriu. Tinha sido um longo caminho. Depois que se casaram, ela e Silas tinham fundido suas visões. Lançaram um fundo de capital de risco, especificamente para startups lideradas por mulheres, e aquelas que tinham sido marginalizadas pela máquina corporativa. Eram mais ricos agora do que Silas jamais tinha sido sozinho, mas o dinheiro parecia diferente, parecia limpo. Mamãe, mamãe, olha! Ara olhou para cima. Um menino de 5 anos com cabelo escuro bagunçado e olhos brilhantes e inteligentes veio correndo pelo gramado. Léo. Ele estava segurando um sapo muito confuso. Eu peguei um dinossauro! Léo anunciou orgulhosamente, apresentando o sapo. Esse é um dinossauro muito gosmento, Léo. Ara riu, limpando uma mancha de terra da bochecha dele. Atrás dele, um homem saiu do jardim. Silas Sterling parecia diferente. As linhas duras ao redor da boca tinham suavizado. Ele estava usando uma camiseta e jeans, os pés descalços na grama. Parecia mais jovem, mais feliz. Ele herda as habilidades de caça de você. Silas provocou, deixando cair um beijo no topo da cabeça de Ara. E a teimosia. Ele herda o charme de você. A Ara devolveu, se recostando no toque dele. Silas sentou na beirada da espreguiçadeira dela. Recebi uma ligação hoje. Ah! De uma locadora de carros em Ohio. Silas disse, um sorriso brincando nos lábios. Aparentemente o gerente da filial foi demitido por tentar desviar fundos do caixa miúdo. Está enfrentando prisão. Juliano? A Ara perguntou, o nome soando estranho na língua dela, como uma palavra de uma língua que ela não falava mais. Juliano, Silas confirmou. Ele ligou pedindo uma referência de caráter. Queria que eu ligasse para o promotor por ele. A Ara ergueu uma sobrancelha. E o que você fez? Eu disse que estava ocupado brincando de dinossauros com meu filho. Silas disse, estendendo a mão para fazer cócegas em Léo, que gritou de rir. A Ara observou eles brincarem. O homem que a salvou e o filho que tinha salvado os dois. Ela descansou a mão no estômago, onde um movimento familiar tinha começado algumas semanas atrás. Ela ainda não tinha contado para Silas. Estava esperando o momento perfeito, talvez no jantar dessa noite. Outro bebê. Outro capítulo. Ela olhou para o oceano.
As ondas que uma vez pareceram tão aterrorizantes durante as tempestades agora eram só um ritmo. Uma canção de consistência e força. Ela tinha sido abandonada, tinha sido quebrada, tinha sido deixada na chuva com nada além de uma mala e uma oração. Mas ela continuou andando. Andou pelo fogo e encontrou a única coisa que dinheiro não podia comprar. Encontrou um lar. Silas, ela chamou. Ele olhou para cima, o sorriso cegante. Oi? Vem cá. Ela bateu no assento ao lado dela. Tenho uma surpresa para você. Enquanto ele caminhava, o sol mergulhou abaixo do horizonte, lançando um halo dourado ao redor da família que o amor tinha construído. E para Ara Sterling, era só o começo. A história de Ara prova que às vezes sua maior perda é na verdade seu maior ganho. Juliano achou que ela era inútil porque não cabia na imagem dele, mas ele falhou em perceber que ela era a arquiteta do sucesso dele. Na arrogância, ele jogou fora um diamante para perseguir uma pedra brilhante, e quando percebeu o erro, era tarde demais. Silas, por outro lado, reconheceu valor quando viu. Ele não viu só uma mulher quebrada, viu uma parceira, uma rainha e uma mãe. Se você curtiu essa história de vingança, redenção e amor verdadeiro, por favor, manda aquele like. Realmente ajuda o canal a crescer. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma história. O que você teria feito no lugar da Ara? Me conta nos comentários. Valeu por assistir. 5 anos de casamento. Foi isso que Juliano Thorne jogou fora em 5 segundos. Ele entregou os papéis do divórcio para a esposa enquanto ela arrumava a mesa para o jantar de aniversário deles. Disse que ela não combinava mais com a imagem dele. Expulsou ela da cobertura para o meio de uma tempestade gelada de Nova York, sem um centavo no bolso. Ele não sabia que ela estava segurando um teste de gravidez positivo no bolso do casaco. Ele achou que ela ia voltar rastejando, implorando. Ele estava errado. 3 meses depois, Juliano entrou numa reunião de fusão de alto risco e congelou. Sentada na ponta da mesa, ao lado do maior rival de negócios dele, estava a mulher que ele descartou. E quando ela se levantou, todo mundo viu a barriga de grávida. Fica comigo até o final dessa história, porque o que você vai ouvir aqui é sobre uma mulher que perdeu tudo, mas encontrou algo muito maior. E sobre um homem que descobriu, da pior forma possível, que a arrogância tem um preço altíssimo. Vamos lá! O som da caneta cravejada de diamantes batendo na bancada de mármore ecoou como um tiro no silêncio da cobertura. Assina logo, Ara. Para de dificultar as coisas. Ara Vence olhou para baixo, para os documentos espalhados diante dela. As palavras, dissolução do casamento, nadavam diante dos olhos cheios de lágrimas. Ela agarrou a borda da ilha da cozinha, os nós dos dedos ficando brancos. Do lado de fora das janelas do chão ao teto, o horizonte de Nova York brilhava. Frio. Indiferente. Juliano! Ela sussurrou, a voz tremendo. É nosso 5º aniversário. O jantar está no forno. Eu fiz seu prato favorito. Juliano Thorne, o CEO da Thorne Enterprises, o homem que tinha aparecido na capa da Forbes 3 meses seguidos, nem olhou para cima do celular. Estava mandando mensagem para alguém. Um sorriso pequeno e cruel brincou nos lábios dele antes de bloquear a tela e finalmente virar o olhar azul gelado para ela. O jantar não importa, Ara, a gente não importa mais. Olha para você. Ele gesticulou vagamente na direção dela. Ela estava usando um suéter de lã simples e jeans, o cabelo preso num coque bagunçado. Ela tinha passado os últimos 5 anos nas sombras, gerenciando a casa dele, editando os discursos dele, garantindo que a vida dele funcionasse perfeitamente. Tudo isso enquanto ele se tornava um ícone global. Você é uma dona de casa. Eu sou um bilionário. Meu conselho de diretores acha que preciso de uma parceira que traga valor, influência. Ara sentiu uma onda de náusea. Não era só a dor do coração partido, era o segredo que ela estava guardando. A mão dela foi instintivamente para o baixo ventre. Eu trago valor, ela disse, a voz ganhando uma fração de força. Eu te ajudei a navegar a fusão com os mercados asiáticos. Eu reescrevi os contratos do Acordo de Dubai quando sua equipe jurídica perdeu a brecha. Eu fui sua parceira em tudo, menos no nome. Juliano riu. Foi um som seco, latindo. Você corrigiu alguns erros de digitação, Ara. Não se dê tanto crédito. Ele fez uma pausa. Escuta, eu conheci alguém. Alguém que combina com meu status. Clara Dubois. O nome bateu como um golpe físico. Clara Dubois era filha de um senador, uma socialite conhecida pela linha de moda e pelo temperamento venenoso.
Ela era tudo o que Ara não era: barulhenta, pública e rica de berço. Você está me deixando pela Clara? Ara perguntou sem fôlego. Estou me fundindo com a família Dubois, Juliano corrigiu friamente, checando o Rolex. Clara é só o bônus, agora assina os papéis. O acordo pré-nupcial que você assinou 5 anos atrás é blindado. Você fica com as joias que eu te dei e 50 mil. Só isso. 50 mil? A Ara encarou ele. Juliano, os aluguéis nessa cidade não são problema meu, ele cortou. A segurança está subindo em 20 minutos para te escoltar para fora. Quero você fora antes da Clara chegar. Ela quer redecorar. A Ara fechou os olhos. A crueldade era de tirar o fôlego. Ela pensou na vida minúscula crescendo dentro dela. 7 semanas. Ela tinha descoberto naquela manhã. Tinha planejado contar para ele no jantar. Mostrar o bode de bebê que tinha comprado. Ela achou que um bebê podia amolecê-lo. Talvez trazer de volta o homem por quem ela se apaixonou na faculdade. Mas esse homem estava morto. Ela pegou a caneta, não lutou, não gritou. Ela percebeu naquele momento que contar sobre o bebê seria um erro. Ele ia forçá-la a se livrar para proteger a imagem dele, ou ia tirar a criança dela assim que nascesse, usando os bilhões para pintá-la como uma mãe incapaz. Ela assinou o nome dela, Vance. Bom, Juliano arrancou os papéis. Faz as malas. Só o que você trouxe. 20 minutos depois, a Ara estava na calçada da Quinta Avenida. O porteiro, um homem para quem ela tinha levado café toda manhã por 5 anos, olhou para ela com pena, mas não disse uma palavra. Estava chovendo torrencialmente. Ela tinha uma mala. A conta poupança tinha sido esvaziada por Juliano para investimentos meses atrás. Os 50 mil prometidos a ela não iam cair por dias. Ela estava sozinha, estava grávida, e o homem que ela amava tinha acabado de jogá-la fora como lixo. Enquanto ela ficava ali tremendo, um Bugatti preto elegante parou no meio-fio. A janela desceu, revelando o rosto de Juliano. Por um segundo, a Ara esperou que ele tivesse mudado de ideia. Ah, mais uma coisa, Juliano disse, sem nem olhar para ela, os olhos na estrada à frente. Não usa mais o nome Thorne, é uma marca, e você não pode pagar. O carro disparou, espirrando água suja de poça nas calças jeans dela. A Ara colocou a mão no estômago. Eu nunca vou deixar ele te machucar, ela sussurrou para a chuva. Eu prometo. 3 meses tinham passado. O glamour do Upper East Side parecia um planeta diferente para a Ara agora. Ela estava morando num apartamento apertado e cheio de correntes de ar no Queens. Cheirava a mofo e óleo de cozinha velho. Os 50 mil tinham ido majoritariamente para contas médicas. A gravidez era de alto risco por causa do estresse. E para garantir o apartamento que exigiu 6 meses de aluguel adiantado, porque ela não tinha histórico de emprego atual. Ela tinha se candidatado a empregos, centenas deles. Mas Juliano Thorne era um homem mesquinho. Toda vez que ela conseguia uma entrevista numa firma de marketing ou consultoria, ia bem. Depois, um dia depois, recebia uma ligação dizendo que a posição tinha sido fechada. Ela suspeitava que Juliano tinha colocado ela na lista negra. Provavelmente tinha dito para os recrutadores que a ex-esposa instável dele não devia ser contratada. Então a Ara Vance, a mulher que tinha silenciosamente arquitetado as estratégias de negócios de um bilionário, agora trabalhava no turno da noite numa lanchonete 24 horas perto das docas. Era 2 da manhã de uma terça-feira. A lanchonete estava quase vazia. Alguns caminhoneiros e um homem na cabine do canto dos fundos, que estava sentado ali há 2 horas, digitando furiosamente num notebook. A Ara ajustou o avental. A barriga estava começando a aparecer. Uma pequena curva escondida sob o uniforme largo. As costas doíam e os tornozelos estavam inchados. Mais café, querida! Um dos caminhoneiros gritou. Já vai! A Ara disse, a voz cansada. Ela passou pelo homem na cabine do canto. Ele parecia exausto. Estava usando um terno que custava mais do que a lanchonete inteira. Lã italiana sob medida. Cinza carvão. A gravata estava afrouxada e o cabelo escuro desgrenhado, como se tivesse passado os dedos nele de frustração. A Ara reconheceu ele imediatamente. Silas Sterling. O CEO da Sterling Global. Ele era a única competição real de Juliano. Onde Juliano era chamativo, faminto por mídia e barulhento, Silas era um predador nas sombras. Era conhecido como o Lobo de Wall Street. Implacável, reservado e assustadoramente inteligente. Ele estava encarando uma planilha na tela, murmurando xingamentos.
Noite difícil? Ela perguntou baixinho. Silas não olhou para cima. Se eu não encontrar o erro nesse algoritmo de logística até de manhã, perco um contrato de 4 bilhões para um idiota. A Ara sabia exatamente quem era esse idiota. Juliano. Ela olhou para a tela. Era uma matriz complexa de cadeia de suprimentos. Silas estava tentando otimizar rotas de envio para uma frota global, mas o código estava retornando um erro recorrente nos nós de distribuição asiáticos. A Ara não devia olhar. Devia só ir embora. Mas ela lembrou dessa estrutura específica de código. Tinha estudado anos atrás quando estava ajudando Juliano a tentar minar a Sterling Global. Linha 452, ela disse baixinho. Silas congelou. Os dedos dele pararam de pairar sobre o teclado. Ele virou a cabeça devagar para olhar para a garçonete. Viu uma mulher com olhos cansados, sem maquiagem, e um avental manchado. Como é? Silas perguntou, a voz grave e rouca. O erro, a Ara disse, segurando a jarra de café. Está na linha 452 do seu código. Você está roteando a carga pelos parâmetros do canal de Suez, mas não contabilizou as novas variáveis de tarifa implementadas mês passado. Está criando um loop lógico. Silas encarou ela. Olhou de volta para a tela. Rolou até a linha 452. Digitou uma correção rápida, ajustando a variável de tarifa. A tela piscou verde. Otimização completa. Eficiência aumentada em 12%. Silas fechou o notebook com um estrondo e olhou para a Ara com olhos arregalados. Quem é você? Só uma garçonete. A Ara disse virando para sair. Aproveita o café. Espera. Silas se levantou. Ele era alto, imponente sobre ela. Ele bloqueou o caminho, mas não agressivamente. Olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. Você é a Ara Thorne, a esposa de Juliano. Ara Vance. Ela corrigiu bruscamente, os olhos brilhando com fogo repentino. Não sou mais esposa dele. Os olhos de Silas se estreitaram, escaneando a aparência dela. Ele absorveu os sapatos baratos, a exaustão, o jeito que ela protegia inconscientemente o estômago. Ele era um homem que tinha feito fortuna lendo detalhes. Viu a história instantaneamente. Juliano tinha descartado ela, deixado ela sem nada. Senta. Silas comandou. Não foi um pedido. Estou trabalhando, a Ara disse. Eu compro a lanchonete pela hora se precisar. Senta. A Ara hesitou, depois sentou na beirada da cabine de vinil. Você consertou um erro de código que 3 dos meus melhores analistas não conseguiram encontrar em uma semana. Silas disse, se inclinando para frente. Por que a ex-esposa de Juliano Thorne está servindo café num buraco desses às 2 da manhã? Porque Juliano me colocou na lista negra, a Ara admitiu, olhando para as próprias mãos. E tenho despesas vindo. O olhar de Silas caiu para o estômago dela, depois de volta para os olhos. Uma emoção ilegível cruzou o rosto dele. Raiva? Pena? Não. Era cálculo. Ele não sabe, né? Silas perguntou baixinho. Sobre o bebê? Não, ela sussurrou. E nunca vai saber. Ele ia tirar. Silas se recostou, um sorriso lento e perigoso se espalhando pelo rosto. Não era um sorriso simpático, era o sorriso de um lobo vendo um cervo ferido e decidindo matar o caçador em vez disso. Ara, Silas disse. Que tal se vingar? Eu não quero vingança, ela mentiu. Só quero sobreviver. Você quer que ele sofra como você sofreu? Silas perguntou. Preciso de uma diretora de estratégia. A atual é incompetente. Você claramente conhece o manual do Juliano melhor do que ninguém, provavelmente porque você escreveu. Eu não posso trabalhar para você. A Ara balançou a cabeça. Se Juliano descobrir... Se você trabalhar para mim... Silas interrompeu. Você vive sob minha proteção. Minha cobertura tem uma ala de hóspedes, tem segurança privada, ninguém te toca, ninguém te entrega papéis, e você recebe um salário que vai garantir que seu filho vá para as melhores escolas do mundo. A Ara encarou ele. Era um acordo com o diabo. Silas Sterling era perigoso. Mas estar pobre e vulnerável era mais perigoso. Por quê? Ela perguntou. Por que me ajudar? Por quê? Silas se levantou, abotoando o paletó. Juliano Thorne tirou algo de mim anos atrás. Estou esperando a arma certa para destruí-lo. E acho que acabei de encontrar ela. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um cartão preto. Esteja na Sterling Tower às 9 da manhã. Traga suas coisas, todas elas. Na manhã seguinte,
A Ara não só entrou na Sterling Tower, ela foi escoltada pela entrada subterrânea privada. Silas não estava brincando sobre a ala de hóspedes. A ala era maior do que toda a cobertura que ela tinha dividido com Juliano, cheia de luz solar, móveis de veludo macio e flores frescas. Seu quarto, Silas disse parado na porta. Ele tinha trocado por um terno azul marinho novo, parecendo cada centímetro o titã da indústria. Eu já fiz a triagem de uma especialista pré-natal. Ela vem até você, sem visitas ao hospital onde paparazzi possam te flagrar. A Ara colocou a mala surrada no chão. Você pensou em tudo. Eu sempre penso. É por isso que eu ganho. Durante o mês seguinte, a dinâmica mudou. A Ara esperava que Silas fosse frio e exigente. Em vez disso, ele era intensamente curioso. Eles passavam noites tardias na biblioteca dele, não dormindo juntos, mas trabalhando. A Ara desmontou as estratégias de negócios de Juliano uma por uma. Ele se alavancar demais no terceiro trimestre. A Ara explicou uma noite, apontando para uma projeção. Ele depende do acordo de manufatura de tecnologia asiática. Se você comprar a cadeia de suprimentos dos microchips, a produção dele para. Silas olhou para ela com admiração genuína. Você era o cérebro, ele murmurou. Ele era só o rosto. Ele é um tolo por ter te deixado ir. Ele queria um troféu, a Ara disse, massageando os tornozelos inchados. Sem pedir, Silas se levantou, pegou um banquinho e colocou sob os pés dela. A intimidade do gesto fez a Ara prender a respiração. Juliano nunca tinha feito isso. Você não é um troféu, Ara. Silas disse, a voz baixa. Você é a fazedora de reis. O ponto de virada veio 2 semanas depois. Ara estava na cozinha da cobertura tentando alcançar uma prateleira alta para pegar um copo. De repente, uma onda de tontura a atingiu. Ela oscilou, derrubando o copo. Ele estilhaçou. Ela sentiu que estava caindo, mas nunca bateu no chão. Braços fortes a pegaram. Silas. Ele a ergueu sem esforço, segurando contra o peito. Eu te peguei, ele disse, a voz tingida de um pânico que ela nunca tinha ouvido antes. Eu te peguei. Ele a carregou até o sofá e ligou para o médico imediatamente. Não saiu do lado dela por horas, segurando uma compressa fria na testa dela. Quando ela acordou, ele estava sentado no chão ao lado do sofá, segurando a mão dela. A médica disse que você está trabalhando demais. Silas disse severamente. De agora em diante você trabalha da cama, ou não trabalha de jeito nenhum. Eu tenho que ganhar meu sustento, a Ara sussurrou. Você já ganhou 10 vezes mais. Silas apertou a mão dela. Ele olhou para o estômago onde o bebê chutou. Os olhos de Silas se arregalaram. Ele acabou de se mexer? A Ara sorriu fracamente. É um menino, ele chutou. Tentativamente, Silas estendeu a mão. Posso? A Ara assentiu. Silas Sterling, o bilionário de sangue frio, colocou a mão grande e quente no estômago dela. Quando o bebê chutou de novo, um olhar de pura maravilha quebrou no rosto dele. Era um olhar de saudade. Eu quis uma família uma vez, Silas confessou, a voz rouca. Antes da minha esposa morrer, a gente perdeu o bebê, depois eu perdi ela. O coração de Ara se partiu por ele. Ela apertou a mão dele. Sinto muito, Silas. Não sinta. Ele olhou para ela, os olhos queimando com intensidade. Me ensinou a proteger o que importa. E você importa, Yara. Você e esse menino. Ele se inclinou, afastando um fio de cabelo solto da testa dela. A tensão na sala mudou de profissional para algo elétrico. Não estou mais fazendo isso só para machucar Juliano, Silas sussurrou. Eu sei. A Ara respirou. Bom, porque amanhã é o Gala Global de Tecnologia. Silas se levantou, a máscara de controle deslizando de volta no lugar, embora os olhos permanecessem quentes. Juliano vai estar lá com a nova noiva, e acho que é hora da gente fazer nossa estreia. Estou grávida de 6 meses, Silas. A Ara disse constrangida. Pareço uma baleia. Você está linda, Silas corrigiu. E vamos garantir que Juliano Thorne engasgue com o champanhe. O salão nobre do Hotel Pierre estava sufocantemente caro. Era a noite do Gala Global de Tecnologia, um evento onde patrimônio líquido era o único ingresso de entrada que importava. Juliano Thorne estava perto da escultura de gelo girando o uísque. Parecia impecável no smoking, mas os olhos estavam vermelhos. Ao lado dele, Clara Dubois estava reclamando da iluminação. Está me deixando pálida, Juliano. Conserta isso. Fala com os organizadores. Ela disparou, checando o reflexo no celular. Está bom, Juliano murmurou, checando o próprio celular.
As ações dele tinham caído 4% naquela manhã. A Sterling Global tinha acabado de anunciar um avanço em IA de logística. Um avanço que soava suspeitamente como o projeto em que Juliano estava emperrado há meses. Só sorri, os fotógrafos estão olhando. Estou entediada, Clara choramingou. Vamos embora, quero ir para a festa no clube. A gente não pode ir, Juliano sibilou. Temos que mostrar força, tem rumores circulando que a Thorne Enterprises está sangrando dinheiro. De repente a sala ficou em silêncio. O zumbido baixo de conversa desapareceu, substituído pelo clique frenético de câmeras perto da entrada. Um silêncio varreu a multidão como uma onda. Quem é aquela? Alguém sussurrou por perto. É Silas Sterling? Quem é a mulher? Juliano virou para a escadaria principal. O copo dele escapou dos dedos e estilhaçou no chão, espirrando uísque nos sapatos polidos. Ele não notou. Descendo as escadas estava Silas Sterling, parecendo um príncipe sombrio num smoking que caía nele como uma segunda pele, mas ninguém estava olhando para Silas. Estavam olhando para a mulher no braço dele. A Ara. Ela estava usando um vestido longo de veludo verde esmeralda que abraçava cada curva do corpo. Era de ombro caído, exibindo o pescoço elegante e o colar de diamantes que cintilava sob os lustres. Mas o vestido foi desenhado para destacar, não esconder. Ele se agarrava orgulhosamente à barriga de 6 meses de gravidez. Ela não parecia a mulher quebrada e chorando que Juliano tinha jogado na chuva. Ela parecia uma rainha. A pele dela brilhava. O cabelo estava estilizado em ondas cascateantes, e os olhos escaneavam a sala com uma calma aterrorizante. Aquela é sua ex-esposa? Clara perguntou, a voz estridente. Meu Deus, ela engordou. Ela está grávida? Juliano sussurrou, o sangue drenando do rosto. Ele fez a conta instantaneamente. Tinha expulsado ela 3 meses atrás. Ela parecia de 6 meses. Era dele. Uma onda de possessividade e pânico o atingiu. Aquele era o herdeiro dele. Aquela era a esposa dele. E ela estava no braço do inimigo. Silas guiou ela pela multidão, a mão descansando protetoramente na base das costas dela. A multidão se abriu para eles. Pessoas que tinham parado de retornar às ligações de Juliano, agora corriam para apertar a mão de Silas e se curvar para a Ara. Juliano não conseguiu se conter. Ele empurrou um garçom e marchou em direção a eles. Ara! O grito parou a sala. Silas parou de andar e virou devagar. O rosto uma máscara de pedra. A Ara virou também, a expressão ilegível. Olá, Juliano, ela disse. A voz estava firme, água fresca contra o fogo dele. O que é isso? Juliano exigiu, apontando para o estômago dela. Você, por que não me contou? Te contar? A Ara ergueu uma sobrancelha. Você me deu 10 minutos para fazer as malas. Você disse que eu não combinava com sua imagem. Isso combina com sua imagem, Juliano? Uma mulher grávida que você jogou na rua. Sussurros irromperam ao redor deles. Os membros do conselho de empresas rivais estavam se inclinando, famintos pela fofoca. Eu não sabia, Juliano gaguejou, percebendo que estava perdendo o controle da narrativa. Ele mudou de tática, tentando parecer a vítima. Ara, querida, se eu soubesse, você sabe que eu nunca teria deixado você ir. Esse é meu filho. Ele estendeu a mão para agarrar o braço dela. Antes dos dedos dele tocarem o veludo do vestido, a mão de Silas disparou e agarrou o pulso de Juliano. O aperto era de quebrar osso. Toca nela, Silas disse, a voz baixa e letal. E você perde a mão. Essa é minha esposa, Juliano rosnou, tentando se soltar, mas falhando. Ex-esposa, Silas corrigiu. E ela está sob minha proteção. Você jogou ela fora, Thorne. Você não pode vasculhar o lixo procurando coisas que de repente decidiu que têm valor. Ela está morando com você, Juliano zombou, olhando entre eles. Subindo na vida na cama agora, Ara. É assim que você sobrevive? A Ara deu um passo à frente, não se escondeu atrás de Silas. Olhou Juliano direto nos olhos. O ar frio e estéril do tribunal não fez nada para esfriar o espetáculo que se desenrolava ali dentro. Não era o divórcio em si que tinha os fofoqueiros sussurrando. Era a audácia. Ricardo Sterlino, um titã da indústria de tecnologia, não apareceu só para dissolver um casamento de 20 anos. Ele fez uma entrada triunfal. No braço dele não estava um advogado, mas uma mulher com metade da idade dele, a mão possessivamente entrelaçada na dele. Eles andaram não com vergonha, mas com o ar triunfante de vencedores reivindicando os espólios.
Do outro lado da sala, a esposa dele, Catarina, sentava sozinha. Um estudo em cinza discreto, aparentemente já derrotada. Mas nos corredores silenciosos da justiça, a vitória não é decidida pelo barulho da chegada de alguém. É decidida pelo poder devastador da verdade, esperando para ser falada. Pega o café e fica comigo nessa história. As portas de carvalho polido da sala 4B se abriram com um suspiro suave e caro. Um som completamente em desacordo com a imagem perturbadora que entrou. Ricardo Sterlino, fundador e CEO do gigante de tecnologia dinâmica e inovadora, entrou como se estivesse entrando numa sala de reuniões para anunciar lucros recordes. Ele era um homem esculpido pelo sucesso. Do terno bronze sob medida ao sorriso confiante e predatório, que nunca chegava aos olhos, ele irradiava uma aura de poder intocável. O tipo que assume que o mundo vai se dobrar à vontade dele simplesmente porque ele exige. Mas foi a mulher pendurada no braço dele que arrancou a respiração coletiva da galeria. Cláudia Vence, uma influenciadora de redes sociais cuja fama era tão fabricada quanto os dentes deslumbrantemente brancos, se agarrava a ele. O vestido dela era um respingo vibrante de escarlate na sala sóbria, uma provocação deliberada. A mão descansando no braço dele estava adornada com um diamante canário tão grande que parecia puxar o pulso dela para baixo. Eles eram um retrato de indiscrição desafiadora, um testamento vivo e respirante da razão pela qual todos estavam reunidos ali naquele dia. Do outro lado do corredor, Catarina Sterlino sentava com uma quietude que era quase antinatural. Se Ricardo e Cláudia eram um fogo furioso, ela era um poço de água profunda e parada. O terno cinza carvão dela era elegante, mas comum. As mãos estavam cruzadas frouxamente no colo, a postura perfeita, a expressão ilegível. Para o observador casual, ela era a imagem perfeita da esposa desprezada e descartada. A imprensa já tinha escrito a narrativa. Catarina, a dona de casa quieta, a esposa de apoio, que tinha sido fundamental nos primeiros dias, mas há muito tinha se tornado uma relíquia, um acessório que Ricardo tinha superado. Ele era o visionário, o gênio. Ela era a senhora Sterlino. O advogado de Ricardo, Jonathan Davenport, um homem cuja reputação era tão afiada e implacável quanto seu colarinho engomado, deu um aceno breve. Ele já tinha assegurado a Ricardo que isso seria uma formalidade. Um corte limpo, ele tinha dito durante um almoço de R$ 500. Oferecemos a ela um acordo tão generoso que vai fazê-la parecer gananciosa se recusar. A casa, uma pensão generosa por alguns anos, um fundo para a educação dos filhos. Ela sai confortável e você sai livre. A empresa é intocável, está no seu nome, é sua criação. Ricardo acreditou nele, claro. Por que não acreditaria? A dinâmica inovadora era o trabalho da vida dele. Ele tinha concebido, sangrado por ela, trabalhado 100 horas por semana para construí-la de uma startup de garagem num empreendimento global multibilionário. Catarina tinha estado lá. Sim, ela fazia café. Ela mantinha a casa funcionando. Ela criou os 2 filhos. Ela tinha feito o papel dela. O papel de esposa. Agora, o papel dela tinha acabado. Ele sentiu um lampejo de algo. Não culpa, mas talvez irritação com a necessidade dessa charada pública. Ele queria acabar logo com isso e começar o próximo capítulo da vida com Cláudia. Uma mulher que entendia o homem que ele era agora, não o sonhador batalhador que ele tinha sido. Ele encontrou o olhar de Catarina através do tribunal. Ele esperava ver lágrimas, raiva, talvez até súplicas. Em vez disso, o olhar dela era firme, os olhos azuis tão calmos e claros quanto um céu de inverno. Era desconcertante. Ele deu um aceno leve, quase imperceptível. Um gesto de finalidade, de dispensa. Ela não reagiu. A voz do oficial de justiça trovejou. Todos de pé para a excelentíssima juíza Annalise Robertson. A juíza Robertson entrou. Uma mulher nos seus 50 e poucos anos com uma aparência severa que prometia nenhuma tolerância para teatralidades. Ela se sentou, os olhos varrendo a sala, pausando por uma fração de segundo nas mãos unidas de Ricardo e Cláudia, antes de se fixar nas equipes jurídicas. Estamos aqui hoje para ouvir as moções preliminares no processo de divórcio de Sterlino versus Sterlino. Ela começou, a voz cortante e autoritária. Senhor Davenport, pode começar. Davenport se levantou, seus movimentos suaves e praticados. Meritíssima, estamos aqui para agilizar um processo doloroso. Meu cliente, o senhor Ricardo Sterlino, está preparado para oferecer um acordo muito generoso para dissolver seu casamento com a senhora Sterlino.
Ele reconhece as contribuições dela como esposa e mãe. Sendo assim, ele está oferecendo a casa do casal em Alphaville, avaliada em 12 milhões de reais, um pagamento de pensão de 50 mil reais por mês por um período de 5 anos, e fundos fiduciários totalmente financiados para os 2 filhos. Em troca, ele pede uma separação limpa, sem mais reivindicações sobre seus bens pessoais ou comerciais, especificamente sua empresa, a Dinâmica Inovadora. Ele disse o nome da empresa com uma certa reverência, como se fosse um reino soberano. Ele fez parecer que Ricardo estava concedendo um grande presente a Catarina, um ato de caridade sem paralelo. Ricardo sorriu com desdém, se inclinando para sussurrar algo no ouvido de Cláudia, que então deu uma risadinha suave. Um som grotescamente alto na sala silenciosa. Os olhos da juíza Robertson estreitaram levemente ao som. Ela voltou a atenção para outra mesa. Senhor Reis, sua resposta. O advogado de Catarina, Feliciano Reis, se levantou. Ele era a antítese de Davenport. Onde Davenport era elegante e polido, Reis era desalinhado e acadêmico. Parecia mais um professor de história do que um advogado poderoso. Ele ajustou os óculos, seus movimentos deliberados. Meritíssima, Reis começou, a voz calma e uniforme. Agradecemos ao Sr. Esterlino pela oferta dele. Ele deixou a palavra pairar no ar, infundindo-a com uma ironia sutil. No entanto, devemos rejeitá-la em sua totalidade. Parece que o Sr. Esterlino e seu advogado estão operando sob um mal-entendido significativo em relação à propriedade dos bens em questão. Davenport zombou audivelmente. Um mal-entendido, meritíssima. Os documentos de fundação da Dinâmica Inovadora são de registro público. Ricardo Esterlino é o fundador, o presidente e o CEO. De fato, Reis respondeu, a voz nunca se elevando. Ele é todas essas coisas, mas um título não é o mesmo que uma escritura. Minha cliente não está buscando uma parte da empresa do Sr. Esterlino. Ele pausou, deixando o silêncio se esticar, atraindo o foco de cada pessoa na sala. Ela está simplesmente aqui, para reter o que já é dela. Um murmúrio confuso ondulou pela galeria. O sorriso de Ricardo apertou nas bordas. Que jogo era esse? Isso era postura, uma tentativa desesperada de última hora de espremer mais dinheiro dele. Ele sentiu uma onda de raiva. Como ela ousava, depois de tudo que ele tinha dado a ela, tentar manchar o nome dele e reivindicar o império dele. Ele apertou a mão de Cláudia, uma garantia silenciosa de que isso era apenas um atraso patético do inevitável. O palco estava montado, as linhas estavam traçadas, e na mente dele, o ato final já tinha sido escrito. Ele estava prestes a descobrir quão errado ele estava. 22 anos atrás, não existia dinâmica inovadora. Não existia mansão em Alphaville ou terno bronze. Existia apenas um apartamento apertado no 3º andar em Campinas, que sempre cheirava levemente a café queimado e ozônio de um computador sobrecarregado. Existia Ricardo Esterlino, um homem com um fogo selvagem de ambição no estômago e uma cabeça cheia de ideias revolucionárias sobre algoritmos de compressão de dados. E existia Catarina Mallory, uma engenheira de software quieta e brilhante, que tinha acabado de se formar no topo da turma na Unicamp, com diploma duplo em ciência da computação e matemática aplicada. Eles se conheceram num simpósio de tecnologia da universidade. Ricardo era o palestrante carismático pintando grandes visões do futuro num quadro branco. Catarina era a participante na 3ª fila que, após a palestra dele, se aproximou não com elogios bajuladores, mas com 3 perguntas pontuais que identificaram as falhas fundamentais na arquitetura proposta. Ricardo, para seu crédito, ficou intrigado em vez de insultado. Ele viu nela uma mente mais afiada e sistemática que a dele. Ele era o sonhador. Ela era a arquiteta que podia construir o andaime para esses sonhos. O namoro deles foi um turbilhão de código e marmitas de delivery. A linguagem do amor deles era teste beta e depuração. Enquanto Ricardo podia encantar investidores e articular uma visão, foi Catarina quem passou noites sem dormir escrevendo o código fundacional elegante que se tornaria a pedra angular da empresa. O primeiro algoritmo proprietário, aquele que podia comprimir arquivos de dados massivos para uma fração do tamanho sem perda de integridade, não foi ideia de Ricardo. Foi de Catarina. Ela tinha concebido para a tese de mestrado. Quando Ricardo a pediu em casamento, ele também propôs uma parceria de negócios. Você e eu, Kate, ele tinha dito, os olhos acesos com fervor genuíno. Vamos mudar o mundo. Eu vou ser a cara, o vendedor.
Você pode ser a gênia por trás das cortinas onde você é mais confortável. Catarina, que detestava falar em público e a politicagem corporativa, concordou prontamente. Ela o amava, e amava o trabalho. Parecia uma simbiose perfeita. A questão do financiamento foi o primeiro grande obstáculo. Os capitalistas de risco para quem eles apresentaram queriam participação demais, controle demais. Queriam substituir Ricardo como CEO por um veterano experiente e relegar Catarina a um cargo de engenharia assalariada. Foi Catarina quem providenciou a solução. A avó materna dela, uma mulher astuta que tinha investido sabiamente em farmacêuticas décadas antes, tinha deixado para ela uma herança substancial. Não eram bilhões, mas era suficiente. Um pouco mais de 2 milhões de reais num fundo fiduciário, ao qual ela ganhou acesso no 25º aniversário. Podemos financiar nós mesmos, Ricardo. Ela disse a ele uma noite, espalhando os documentos do fundo na mesa de centro bagunçada. Podemos construir do nosso jeito, sem conselho de diretores, sem interferência externa, só nós. Ricardo ficou extasiado, mas havia uma condição colocada pelo pai financeiramente astuto de Catarina antes dele falecer. Ele sempre tinha desconfiado da ambição expansiva e frequentemente imprudente de Ricardo. A herança era só de Catarina, e o pai dela tinha aconselhado ela a sempre proteger seus bens pessoais. Então, quando eles foram ao escritório do advogado para incorporar a dinâmica inovadora, foi por conselho de Catarina, guiada pela sabedoria do pai, que eles estruturaram a empresa de uma forma muito específica. Um advogado jovem e faminto chamado Feliciano Reis, recomendado por um dos professores de Catarina, preparou a papelada. É simples, Reis tinha explicado, apontando para as cláusulas relevantes. A injeção de capital inicial de 2 milhões vem diretamente de um fundo fiduciário em nome exclusivo de Catarina Mallery. Em troca desse capital semente e dos direitos de propriedade intelectual do algoritmo proprietário dela, a empresa vai emitir 100 mil ações. Ele deslizou um segundo documento pela mesa. Este documento, o acordo de acionistas, aloca essas ações para refletir o papel dele como força motriz no desenvolvimento de negócios e para dar a ele o título operacional que ele precisa. O senhor Ricardo Sterlino receberá 49 mil ações, ou 49%. Ele será nomeado presidente e CEO. As 51 mil ações restantes, 51%, serão alocadas para a senhora Catarina Sterlino em reconhecimento à contribuição total de capital e propriedade da PI Central. Ela será sócia silenciosa. Ricardo mal olhou para os números. Ele estava olhando para a linha que o nomeava CEO. Era tudo o que importava. Sócia silenciosa. Exatamente, ele disse, sorrindo para Catarina. É só uma formalidade, um pedaço de papel. Estamos nisso juntos. Parceiros 50-50 para a vida toda. Ele assinou os documentos com um floreio. Catarina assinou depois dele. A assinatura dela limpa e precisa. Ela sabia que não era só uma formalidade, era uma proteção. Um reconhecimento silencioso de que enquanto ela estava dando a ele o coração e o gênio dela, ela estava segurando a chave. Não porque ela não confiasse nele então, mas porque ela era pragmática o suficiente para entender que o futuro era uma página não escrita. Nos primeiros 5 anos, a parceria deles prosperou. A determinação implacável de Ricardo construiu o perfil da empresa, enquanto a inovação contínua e quieta de Catarina manteve a tecnologia deles anos à frente da concorrência. Ela trabalhava de um escritório em casa depois que o primeiro filho, Daniel, nasceu. E de novo, depois que a filha Sofia chegou. Ela era a arma secreta da empresa, o motor invisível alimentando a ascensão meteórica da dinâmica inovadora. Ricardo era celebrado nas capas da Forbes e da Exame como um visionário solitário. Ele nunca os corrigiu. Lentamente, imperceptivelmente no início, ele começou a acreditar na própria imprensa. "Eu construí isso" se tornou o mantra dele. O nós dos primeiros dias desapareceu do vocabulário. Ele começou a ver as contribuições de Catarina não como parceria, mas como papel de apoio. Ela estava gerenciando a casa e os filhos, o que na mente dele o liberava para construir o império. Ele esqueceu das noites tardias que ela ainda passava acordada, refinando código depois que as crianças dormiam. Ele esqueceu que as patentes centrais que tornavam os novos produtos possíveis eram registradas no nome dela antes de serem atribuídas à empresa que ela era dona. Ele esqueceu a fonte dos 2 milhões que tinham começado tudo. A distância cresceu. Ele passou mais tempo em galas corporativas do que na mesa de jantar.
As viagens de negócios ficaram mais longas, as explicações mais vagas. Então veio Cláudia Vance, uma mulher que olhava para ele com o mesmo deslumbramento e adoração que os artigos de revista. Ela via o titã da indústria, não o jovem ambicioso que uma vez nervosamente pediu ajuda a uma mulher brilhante com sua arquitetura falha. Quando Ricardo disse a Catarina que queria o divórcio, o tom era de um CEO reduzindo um departamento com baixo desempenho. Era uma decisão de negócios. Ele tinha superado a parceria. Vou garantir que você seja bem cuidada, claro. Ele tinha dito, parado junto à vasta janela da sala de estar, nem olhando para ela. Você não vai ter que se preocupar com nada. Catarina tinha olhado para ele, o homem que ela amava, o pai dos filhos dela, e sentiu uma tristeza profunda e dolorosa. Mas sob a tristeza, havia uma fundação de aço que ela tinha colocado para si mesma 22 anos antes. Ela não disse uma palavra. Ela simplesmente pegou o telefone e ligou para o único advogado cujo nome ela tinha guardado por mais de 2 décadas, Feliciano Reis. De volta ao tribunal, o ar crepitava com tensão. Davenport, pela primeira vez na vida profissional, parecia momentaneamente abalado. Ele se recuperou rapidamente, sua indignação profissional mascarando a surpresa. Meritíssima, essa é uma tática desesperada e francamente insultante. Ele trovejou, a voz ressoando com indignação. A senhora Sterlino está tentando reivindicar uma corporação global, baseada em alguma noção vaga e não comprovada de envolvimento inicial. O fato permanece que o senhor Sterlino construiu a dinâmica inovadora. O nome dele é sinônimo da marca. A ausência de 20 anos dela do mundo corporativo fala por si. A juíza Robertson olhou para Feliciano Reis, a expressão impassível. Senhor Reis, o senhor fez uma afirmação ousada. Confio que tem mais que retórica para sustentá-la? Tenho, meritíssima, Reis disse calmamente. Ele caminhou até a pasta e tirou uma única pasta fina. Ele não apresentou uma montanha de papel. Ele apresentou uma única lança afiada. Gostaria de apresentar como evidência a prova A. Ele entregou um documento ao escrivão do tribunal, que passou para a juíza. Uma cópia foi entregue a Davenport, que a arrancou da mão do escrivão. Ricardo se inclinou para olhar, a testa franzida em irritação. Prova A. Reis anunciou ao tribunal. É uma cópia certificada de um cheque bancário do Banco do Brasil, datado de 12 de abril de 2003. É no valor de R$ 2.150.000. O cheque é sacado do Fundo Fiduciário Família Mallory, do qual a única beneficiária e signatária era e é a senhorita Catarina Mallory, agora Catarina Sterlino. O destinatário do cheque é uma entidade recém-incorporada pelo nome de Dinâmica Inovadora. Os olhos de Davenport escanearam o documento. Ele não podia refutar. O papel era claro, a certificação bancária impecável. Ele pigarreou. Meritíssima, um investimento semente, embora apreciado, não equivale à propriedade em perpetuidade. Foi um empréstimo, uma contribuição conjugal para uma joint venture. Foi repago 1000 vezes pelo estilo de vida luxuoso que a senhora Sterlino desfrutou. Ricardo assentiu enfaticamente, alívio lavando sobre ele. Claro, foi um empréstimo. Ele tinha esquecido os detalhes exatos, mas devia ter sido isso. Um empréstimo, senhor Davenport? Reis perguntou, a voz ainda plácida. Não há contrato de empréstimo, nenhuma nota promissória, nenhum registro de qualquer pagamento porque não foi um empréstimo. Foi um investimento de capital, e ninguém simplesmente é repago por um investimento fundacional. A pessoa recebe participação acionária. Ele então se virou para a juíza. O que me traz a prova B? Ele produziu outro documento. Prova B é o registro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para patente número 678.421, coloquialmente conhecida como o algoritmo de compressão Sterlino. Essa é a tecnologia fundamental sobre a qual a dinâmica inovadora foi construída. A patente foi concedida em 4 de outubro de 2003. A única inventora listada no pedido é Catarina Mallory. Um suspiro baixo ondulou pela galeria. Cláudia, que estava parecendo entediada, agora se endireitou, os olhos saltando da juíza para Ricardo. O rosto de Ricardo estava ficando num tom perigoso de vermelho. Era verdade, ele lembrou agora. Ela tinha que ser listada como inventora por razões legais, mas era a visão dele, o projeto dele. Ela era só a programadora. Uma tecnicidade, Davenport gaguejou ficando de pé. A senhora Sterlino cedeu essa patente à empresa, como é prática padrão para qualquer funcionário ou fundador. É propriedade corporativa. O senhor está correto, senhor Davenport. Ela cedeu a patente à empresa. Reis concordou com um aceno sereno.
Ela cedeu sua propriedade intelectual à entidade corporativa, mas deve se perguntar: quem exatamente é a entidade corporativa que a possui? Uma empresa não é um conceito abstrato. É uma estrutura legal de propriedade de seus acionistas. Ricardo estava agora vibrando com raiva mal suprimida. Isso era um circo. Sua vida privada, sua empresa sendo dissecada por esse homenzinho desalinhado e despretensioso. Ele se inclinou para frente e sibilou para Davenport. Cala a boca dele, Jonathan. Isso é ridículo. Davenport ergueu a mão para acalmar o cliente. Ele precisava retomar o controle da narrativa. Meritíssima, o Sr. Hayes está jogando com semântica. Vamos falar sobre a realidade das últimas 2 décadas. Quem tem estado no comando dessa empresa? Quem navegou flutuações de mercado, liderou expansão global e levou o valor das ações a alturas astronômicas? Ricardo Sterlino. Onde a senhora Sterlino esteve? Em casa criando os filhos. Uma busca nobre com certeza, mas não uma que rende participação numa empresa multibilionária. O argumento pareceu acertar. Parecia senso comum. O homem que administra a empresa é dono da empresa. Hayes esperou pacientemente Davenport terminar. Ele deixou o silêncio repousar por um momento antes de falar. O Sr. Davenport pinta um quadro convincente. Ele concedeu. Mas a lei não se preocupa com quadros. Ela se preocupa com fatos e documentos. O Sr. Sterlino de fato foi a face pública e o CEO, e minha cliente nunca contestou a eficácia dele nesse papel. Ela era, de fato, a maior apoiadora dele. Ela estava contente em ser a sócia silenciosa enquanto criava a família, sabendo que seu investimento, tanto financeiro quanto intelectual, estava seguro. Não existe sócia silenciosa! Ricardo de repente gritou, incapaz de se conter. Ele saltou de pé, apontando o dedo para Hayes. Não existe parceiro. Existe eu. Eu construí isso. Eu. Senhor Sterlino, controle-se. A voz da juíza Robertson cortou o ar como um estilhaço de gelo. Sente-se agora. Mais um surto assim e eu vou considerá-lo em desacato. Ricardo, o rosto uma máscara de fúria, lentamente se sentou. Cláudia colocou uma mão pacificadora no braço dele, mas ele a afastou. Hayes permaneceu imperturbável pelo surto. Ele caminhou de volta à pasta. Seus movimentos eram lentos e deliberados, cada passo construindo a pressão sufocante na sala. Meritíssima, ele disse, a voz baixando ligeiramente, atraindo todos. O Sr. Davenport e seu cliente estão corretos sobre uma coisa. Os documentos de fundação da dinâmica inovadora são de fato de registro público. Eles são bem claros, e acredito que é hora de todos nós os revisarmos juntos. Ele tirou uma terceira pasta. Era mais grossa que as outras, encadernada numa capa azul simples. Ele não a apresentou como prova. Ele simplesmente assegurou. Este, ele disse, é o contrato social e o acordo de acionistas original executado para a dinâmica inovadora, datado de 12 de abril de 2003, assinado tanto por Ricardo Sterlino quanto por Catarina Sterlino. Ele caminhou até a mesa de defesa e entregou uma cópia a Davenport. Ricardo a agarrou, as mãos tremendo levemente enquanto ele a abria. Os olhos correram pelo texto jurídico denso, procurando a cláusula, a linha, a única sentença que ele tinha descartado como formalidade 2 décadas atrás. E então, ele viu. Em preto e branco. Inequívoco. Irrefutável. Alocação de acionistas. Catarina Malhery, Sterlino. 51 mil ações. 51%. Ricardo Sterlino. 49 mil ações. 49%. O sangue drenou do rosto dele. O tribunal, as pessoas, o zumbido baixo do ar-condicionado. Tudo desapareceu num rugido ensurdecedor nos ouvidos dele. Não era um erro. Não era um erro de digitação. Era a verdade escrita em tinta, selada pela própria assinatura arrogante dele. Uma verdade que ele tinha conseguido esquecer por 22 anos. O silêncio no tribunal era uma entidade física. Era pesado, sufocante, quebrado apenas pelo farfalhar frenético de papel, enquanto Ricardo Sterlino lia o acordo de acionistas de novo e de novo. Como se esperando que as palavras magicamente se reorganizassem. O rosto dele, que tinha estado vermelho de raiva momentos antes, era agora uma máscara pálida e serosa de descrença. Ele olhou para cima do documento, os olhos arregalados com horror crescente, e encarou Catarina. Ela encontrou o olhar dele, e pela primeira vez naquele dia, a expressão dela mudou. Não havia triunfo, nenhuma satisfação presunçosa. Havia apenas uma tristeza profunda e quieta.
Era o olhar de uma mulher que não estava ganhando uma guerra, mas simplesmente terminando uma que tinha sido travada contra ela em silêncio por anos. Claudia Vance, sentindo a mudança sísmica na atmosfera da sala, se inclinou mais perto de Ricardo. "O que é, Ricardo? O que foi?" Ela sussurrou, a voz tingida de confusão que estava rapidamente se tornando pânico. Ele não respondeu. Ele não conseguia. Davenport estava de pé, mas a arrogância usual tinha desaparecido. Ele parecia um homem que tinha confiadamente pisado numa ponte de aparência sólida, só para descobrir que era um holograma. "Meritíssima, esse documento, nós contestamos a validade. Tem 2 décadas. Registros subsequentes, ações corporativas." A juíza Robertson o cortou, a voz desprovida de simpatia. "Senhor Davenport, o senhor está sugerindo que este documento fundacional foi substituído? Houve alguma vez uma ação corporativa para reemitir ou realocar essas ações votantes classe A? Uma recompra? Uma venda? Há algum documento registrado na CVM ou qualquer outro órgão regulador que invalide este acordo de acionistas?" Davenport abriu a boca, então fechou. Ele sabia tão bem quanto ela que não havia. Por que haveria? Ricardo, em sua confiança suprema, nunca tinha visto necessidade. Ele administrava a empresa como seu feudo pessoal. O conselho era composto de aliados. Os registros corporativos eram carimbados automaticamente. Ninguém nunca tinha pensado em questionar a estrutura de propriedade fundacional, porque o CEO, Ricardo Sterlino, nunca tinha imaginado que ela estava em questão. A participação de 49% dele, combinada com sua força de vontade, sempre tinha sido mais que suficiente para manter controle absoluto. Ele tinha esquecido que no mundo frio e duro do direito corporativo, vontade é irrelevante, só números importam, e ele estava curto por 2%. A juíza Robertson ajustou os óculos e olhou para a cópia do acordo diante dela. Ela leu a passagem crítica em voz alta, a voz clara e precisa, cada palavra uma martelada contra o edifício desmoronando do mundo de Ricardo Sterlino. A alocação das 100 mil ações iniciais da Dinâmica Inovadora S.A. será como segue: 51 mil ações para Catarina Mallory Sterlino e 49 mil ações para Ricardo Sterlino. Ela olhou para cima da página, o olhar passando pelos advogados atordoados, pelo rosto pálido de Ricardo e se fixando firmemente em Catarina. "Parece que houve de fato um grave mal-entendido neste tribunal", a juíza declarou, o tom gelado. Ela então voltou os olhos de aço diretamente para Ricardo, que ainda estava de mãos dadas com a amante. Um detalhe que não tinha escapado à observação dela. Ela entregou a frase que estaria na primeira página de todo o jornal financeiro pela manhã. "Senhor Sterlino", ela disse, a voz ressoando com autoridade, "parece que o senhor trouxe uma convidada para um assunto privado concernente a ativos corporativos. Este é um processo de divórcio, não uma assembleia de acionistas. No entanto, dado que o ativo primário em questão é a dinâmica inovadora, o tribunal deve se dirigir à parte controladora." Ela pausou, deixando o peso das próximas palavras assentar na sala. Ela voltou toda a atenção para a mulher no terno cinza simples. "Senhora Sterlino." A voz da juíza era formal, mas uma nova nota de respeito tinha entrado nela. Como a documentada proprietária majoritária e acionista controladora da Dinâmica Inovadora, talvez a senhora pudesse ter a gentileza de abordar as questões do tribunal sobre a avaliação da empresa e distribuição de ativos. A oferta inicial do Sr. Davenport parece lamentavelmente mal informada. O som que seguiu foi um suspiro coletivo da galeria. Era o som de uma narrativa sendo violenta e irrevogavelmente estilhaçada. Ricardo Sterlino, o titã, o visionário, o rei, não era nada disso. Ele era um acionista minoritário. Ele era o CEO, sim, mas um CEO que servia ao prazer do conselho, que por sua vez servia ao prazer da proprietária majoritária, Catarina. Ricardo finalmente soltou a mão de Cláudia. O contato, outrora símbolo do poder e liberdade dele, agora parecia uma âncora puxando ele para baixo. Ele encarou a esposa, sua esposa quieta, despretensiosamente esquecida, e pela primeira vez, ele não viu a mulher que fazia o café dele ou criava os filhos. Ele viu a brilhante formanda da Unicamp que tinha conhecido 22 anos atrás. Ele viu a arquiteta do sucesso dele. Ele viu a rainha que ele nunca tinha percebido estava sentada do outro lado do tabuleiro de xadrez o tempo todo. Cláudia olhou do rosto sem cor de Ricardo para o de Catarina composto, e a realidade brutal da situação finalmente desabou sobre ela. O dinheiro,
o prestígio, o poder ao qual ela tinha se agarrado, não pertencia ao homem ao lado dela, pertencia à mulher que ele estava tentando descartar. O diamante canário dela, de repente, parecia vidro barato. O vestido escarlate parecia berrante e tolo. Ela tinha apostado no cavalo errado. Ou melhor, ela tinha fundamentalmente mal entendido quem segurava as rédeas. Feliciano Reis calmamente reuniu os papéis. O trabalho feito. Ele não tinha elevado a voz. Não tinha performado para a galeria. Ele simplesmente tinha apresentado a verdade. Uma verdade que tinha ficado dormente num arquivo de advogado por mais de 2 décadas, esperando seu momento. O martelo da juíza desceu com um estalo afiado. Este tribunal entrará em recesso por 1 hora para permitir que os advogados confiram a luz dessa nova informação, ela anunciou. Senhor Sterlino, sugiro que use o tempo para adquirir uma compreensão mais clara da sua posição legal e financeira. Quando a juíza Robertson saiu da sala, o caos irrompeu. Repórteres na galeria correram para as portas. Davenport estava freneticamente tentando falar com Ricardo, que estava surdo para o mundo, os olhos ainda travados em Catarina. Catarina se levantou, os movimentos fluidos e sem pressa. Ela alisou a frente do terno, pegou a bolsa de couro simples e deu um pequeno aceno educado para o advogado. Sem um único olhar para trás para os destroços do homem que ela uma vez amou, ela se virou e saiu do tribunal, os saltos clicando suavemente no chão de mármore, os passos quietos e firmes da verdadeira dona. O recesso de 60 minutos pareceu uma eternidade e uma fração de segundo ao mesmo tempo. Ricardo, Davenport e uma agora muito quieta, Cláudia foram conduzidos a uma pequena sala de conferências sem janelas. No momento em que a porta clicou fechada, o choque catatônico de Ricardo irrompeu num vulcão de raiva. O que significa isso, Jonathan? Ele rugiu, a voz trovejando. Ele arrancou a gravata e jogou na mesa polida. Como você não sabia? Como eu não sabia? 51%. É impossível. Davenport, pálido e suando, folheou sua própria cópia do acordo de acionistas. Ricardo, minha equipe fez a diligência. Olhamos para a estrutura corporativa atual, os registros na CVM. Tudo aponta para você como a figura controladora. Este é um documento fundacional, uma falha de proporções colossais. Uma falha? Ricardo riu, um som áspero e cortante. Uma falha é esquecer de dar gorjeta para o manobrista. Jonathan, isso não é uma falha. Isso é uma castração pública. Ela planejou isso. Aquela mulher quieta e apagada planejou isso desde o começo. A mente dele girou, repassando 22 anos de memórias através dessa nova lente aterrorizante. Cada conversa, cada decisão, a insistência dela em usar a herança em vez de pegar capital de risco, a sugestão dela de usar aquele advogadozinho quieto, Feliciano Reis, a falta de interesse dela num título corporativo. Sou feliz nos bastidores, Ricardo, ela costumava dizer. Ele achava que era modéstia, falta de ambição. Agora ele via pelo que era: estratégia. Ela não queria um título, ela tinha o que mais importava: proprietária. Cláudia finalmente encontrou a voz, um som fino e fraco. Ricardo, o que isso significa pra gente? Ele se virou para ela, os olhos selvagens de fúria e humilhação. O que significa? Ele cuspiu. Significa que a cobertura que você tá redecorando não é minha para dar. Significa que o jatinho que a gente voou para Aspen pertence a uma empresa que ela controla. Significa que essa pedra ridícula no seu dedo foi comprada com dinheiro de uma conta corrente que ela é a beneficiária majoritária. É isso que significa. Cláudia estremeceu como se tivesse sido atingida. A natureza transacional do relacionamento deles estava subitamente exposta sob as luzes fluorescentes duras da sala sem graça. A moeda dela tinha sido juventude, beleza, adoração pelo poder dele, e o poder dele acabou de ser revelado como uma ilusão. Ela olhou para as mãos. A vida que ela tinha imaginado para si mesma, as colunas sociais, as galas de caridade, o título de segunda senhora Sterlino, evaporando como uma miragem. Enquanto isso, numa sala muito mais calma pelo corredor, Catarina sentou com Feliciano Reis, tomando uma xícara de chá preto. As mãos dela estavam perfeitamente firmes. Você foi magnífico, Feliciano, ela disse, a voz suave mas firme. Exatamente como eu sabia que seria. Reis sorriu, uma expressão rara e genuína. Eu simplesmente apresentei os fatos, Catarina. Você é quem teve a previsão de estabelecê-los 22 anos atrás. Frequentemente me perguntei se você sabia que esse dia viria.
Catarina olhou para a xícara de chá por um longo momento. Eu não sabia, ela disse sinceramente. Mas meu pai me ensinou a esperar o melhor e se preparar para o pior. Eu esperava que nossa parceria durasse para sempre, mas me preparei para a realidade de que a ambição de Ricardo poderia um dia consumir a lealdade dele. Nunca quis usar isso. Era minha apólice de seguro. Mas quando ele trouxe aquela mulher para um tribunal, de mãos dadas como se para apagar meus 22 anos de vida com ele não só pediu o divórcio, ele tentou anular minha própria existência. Ele sacou a apólice sozinho. A hora passou. Quando foram chamados de volta ao tribunal, a atmosfera tinha mudado completamente. Os sussurros eram mais altos, os olhares mais intensos. Quando Ricardo, Davenport e Cláudia entraram novamente, pareciam um exército derrotado. Cláudia tinha se sentado no fundo da galeria, se distanciando fisicamente do homem que não era mais seu bilhete dourado. Ricardo sentou pesadamente na mesa, o terno caro parecendo amassado e mal ajustado. A arrogância tinha ido embora, substituída por um vazio escavado. Ele não era mais um titã. Era só um homem num tribunal, encarando o cano de uma vida que ele tinha completamente mal entendido. Davenport ergueu a voz, agora subjugado, toda a luta tinha saído dele. Meritíssima, ele começou, a voz rouca. À luz dos documentos apresentados, o requerente, Sr. Sterlino, solicita adiamento para revisar sua posição. Feliciano Reis se levantou. Meritíssima, nós nos opomos a um adiamento dos procedimentos de divórcio. No entanto, ele acrescentou, olhando para Catarina, que deu um leve aceno. Minha cliente está disposta a adiar a discussão de divisão de bens para uma data posterior a ser tratada privadamente. Temos assuntos mais urgentes a atender. A juíza Robertson ergueu uma sobrancelha. E quais seriam? Minha cliente, Reis anunciou, a voz carregando um novo peso. Em sua capacidade como acionista majoritária da Dinâmica Inovadora, me instruiu a informar o tribunal que ela estará convocando uma reunião de emergência do Conselho de Diretores para as 9 da manhã de amanhã. Uma nova onda de choque passou pela sala. Isso não era mais só sobre o divórcio, isso era uma tomada de controle corporativa. Reis continuou, as palavras direcionadas ao tribunal, mas claramente destinadas a Ricardo. A agenda da reunião incluirá uma revisão completa da liderança executiva, uma auditoria forense dos últimos 5 anos de despesas corporativas e uma votação sobre o futuro do cargo de presidente e CEO. A cabeça de Ricardo se ergueu. Era uma coisa perder o divórcio, era outra coisa completamente ser executado pública e profissionalmente. Ele ia ser demitido da própria empresa pela própria esposa. A finalidade era absoluta. Catarina não estava só retomando a parte dela, ela estava retomando a empresa. Ela estava retomando a vida. O martelo caiu de novo, concedendo o adiamento da discussão de ativos. Mas para Ricardo Sterlino, o verdadeiro julgamento acabou de ser proferido. Ele foi deixado sentado na mesa, um rei destronado em seu próprio tribunal, o eco do martelo soando como o bater de uma porta de prisão. A sala de reuniões da Dinâmica Inovadora era no 50º andar, um santuário envidraçado de poder com vista para a cidade de São Paulo. Era o domínio de Ricardo, uma sala projetada para intimidar e impressionar. A peça central era uma laje monolítica de obsidiana polida, que servia como mesa, cercada por 16 cadeiras de couro. Ricardo sempre sentou na cabeceira, a cidade como pano de fundo, o mestre do seu universo. Naquela manhã, pela primeira vez em 2 décadas, a cadeira na cabeceira da mesa estava vazia quando os membros do conselho entraram. Eles eram uma coleção de homens e uma mulher, escolhidos a dedo por Ricardo ao longo dos anos. Aliados, amigos, homens que deviam suas carreiras e fortunas a ele. Eles murmuravam entre si, agarrando os celulares que vibravam com alertas de notícias sobre o drama do tribunal. Estavam confusos, nervosos e leais ao homem que tinha feito todos eles ricos. Ricardo chegou por último, 5 minutos antes das 9. Parecia abatido, o rosto marcado pelas linhas de uma noite sem dormir. Ele caminhou não para a cabeceira da mesa, mas para um assento no lado, uma admissão tácita do novo status dele. A sala ficou em silêncio. Precisamente às 9 da manhã, as portas da sala de reuniões se abriram. Catarina Sterlino entrou, seguida por Feliciano Reis. Ela não era a figura cinza sóbria do tribunal. Hoje, ela usava um vestido azul marinho perfeitamente cortado, o cabelo puxado para trás num coque elegante. Ela carregava um portfólio de couro e se movia com uma confiança quieta que preenchia a sala.
Ela não era uma esposa buscando pensão. Era uma acionista chegando para proteger seu investimento. Ela caminhou diretamente para a cadeira vazia na cabeceira da mesa e se sentou. Ela colocou o portfólio ordenadamente na frente dela e examinou os rostos olhando de volta para ela. Alguns eram hostis, alguns confusos, todos cansados. Bom dia, senhores e senhorita Albright. Ela começou, a voz calma e firme, amplificada levemente pelo sistema de microfone discreto da sala. Obrigada por comparecerem a essa reunião de emergência com tão pouca antecedência. Sei que há muitas perguntas. Deixem-me começar declarando os fatos, para que todos estejamos operando da mesma base de verdade. Ela não mencionou o divórcio. Não mencionou o caso. Ela era toda negócios. Como se tornou público, eu sou e sempre fui a acionista majoritária da Dinâmica Inovadora. Pelos últimos 22 anos, fui uma sócia silenciosa, contente em permitir que o Sr. Sterlino administrasse as operações diárias. No entanto, eventos recentes me deram motivo para grave preocupação sobre a governança da empresa e potencial apropriação indevida de fundos corporativos para uso pessoal. Portanto, decidi assumir um papel mais ativo em proteger o futuro desta empresa. Um membro do conselho, um velho amigo de Ricardo chamado Geraldo Ferreira, pigarreou. Com todo respeito, Catarina, senhora Sterlino, a senhora esteve fora do mundo dos negócios por 2 décadas. Não pode simplesmente entrar aqui e... Catarina ergueu a mão, e ele ficou em silêncio. Seu respeito é notado, Geraldo, mas sua avaliação do meu envolvimento é imprecisa. Embora você possa não ter me visto nesta sala de reuniões, eu nunca estive fora do negócio. Quem vocês acham que escreveu o código-fonte para nossa nova IA preditiva de salto quântico? Quem vocês acham que detém as 3 patentes-chave nas quais toda a nossa linha de produtos de próxima geração é baseada? Ela deixou a pergunta pairar no ar. Os membros do conselho trocaram olhares desconfortáveis. A recente alta no preço das ações da empresa era quase inteiramente devida à revolucionária tecnologia de salto quântico, que todos tinham atribuído a Ricardo e ao departamento de P&D. Catarina abriu o portfólio. Não sou uma dona de casa que teve sorte com um certificado de ações, ela disse, a voz virando o aço. Sou a arquiteta-chefe da tecnologia central desta empresa e assisti dos bastidores enquanto meu trabalho foi alavancado para financiar um estilo de vida de excesso e imprudência que agora está ameaçando a reputação e estabilidade financeira da empresa. Ela deslizou um arquivo pela mesa. Esta é uma revisão preliminar dos relatórios de despesas corporativas do escritório do CEO para o último ano fiscal. Ela detalha mais de 2 milhões de reais em entretenimento de clientes e despesas de viagem, que parecem não ter propósito comercial correspondente. Jatinhos privados para Bahamas, estadias prolongadas em hotéis de luxo em Mônaco, R$ 500 mil em joias de um único fornecedor em São Paulo. Tudo cobrado da empresa. Ela olhou diretamente para Ricardo. Essas não são as ações de um CEO responsável, são as ações de um homem que esqueceu a diferença entre o tesouro da empresa e seu cofrinho pessoal. Ricardo, que tinha estado sentado em silêncio pétreo, finalmente falou. Isso é uma farsa, é uma vingança pessoal. É mesmo, Ricardo? Catarina respondeu, a voz perigosamente suave. Foi vingança pessoal quando você alavancou ativos da empresa para garantir um empréstimo pessoal para uma cobertura de 50 milhões? Foi vingança pessoal quando você colocou sua amante na folha de pagamento corporativa como consultora de marca com um salário de R$ 300 mil por ano? O conselho estava atordoado em silêncio. Esses eram detalhes dos quais eles nunca tinham tido conhecimento. O rosto de Ricardo estava pálido. Ele tinha sido pego, e sabia disso. Catarina pressionou a vantagem. Esta empresa não é um brinquedo, não é um veículo para o ego de um homem. É uma corporação com dever fiduciário para os seus acionistas, todos eles e seus funcionários. Esse dever foi negligenciado. Isso acaba hoje. Ela se levantou, a presença comandando a sala. Estou exercendo meu direito como acionista majoritária. Estou convocando uma votação de desconfiança no atual presidente e CEO, Ricardo Sterlino. Todos a favor? Ela ergueu a mão. Por um momento, houve um silêncio atordoado. Então, lentamente, uma por uma, as mãos subiram. Primeiro, a senhorita Albright, a única mulher no conselho que sempre tinha sido marginalizada por Ricardo. Depois um membro mais jovem que era mais leal ao preço das ações do que a velha guarda. Depois outro. Eles viram a escrita na parede. O poder tinha mudado. Lealdade a Ricardo era agora um passivo. Finalmente, até Geraldo Ferreira, o velho amigo de Ricardo, relutantemente ergueu a mão.
Ricardo foi deixado sentado ali sozinho, as mãos espalmadas na mesa de obsidiana, enquanto a votação contra ele se tornava unânime. A moção é aprovada, Catarina anunciou, a voz não traindo nenhuma emoção. Ricardo, seu emprego com a dinâmica inovadora está encerrado com efeito imediato. A segurança vai escoltá-lo do prédio. Seus pertences pessoais serão enviados para você. Ela então se virou para o conselho atordoado. Também estou propondo uma CEO interina para guiar a empresa através dessa transição, com efeito imediato. Estarei assumindo esse papel. Meu primeiro ato será congelar todos os gastos executivos não essenciais e iniciar uma auditoria forense independente completa. Vamos tranquilizar nossos investidores. Vamos refocar nossa estratégia e vamos seguir em frente mais fortes e mais transparentes do que antes. Ela ficou ali na cabeceira da mesa, não mais Catarina Sterlino, a esposa desprezada, mas Catarina Mallery, a fundadora, a inventora e a nova CEO. Não foi um ato de vingança, foi uma restauração. A rainha, há muito no exílio, finalmente tinha tomado seu trono. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de caos controlado. A história da tomada de controle de Catarina Sterlino na sala de reuniões se tornou uma sensação midiática, um conto de fadas corporativo moderno. Ela foi retratada como uma heroína popular, um símbolo de força quieta e empoderamento feminino. Capas de revista, que uma vez exibiram o rosto sorridente de Ricardo, agora traziam matérias de capa sobre a CEO silenciosa e a rainha do código que reclamou seu reino. Catarina ignorou o barulho. Ela não estava interessada em se tornar celebridade. Estava interessada em administrar sua empresa. Ela trabalhou com uma eficiência quieta e implacável que tanto impressionou quanto aterrorizou a velha guarda na dinâmica inovadora. Ela não comandou com o estilo bombástico e movido por ego de Ricardo. Ela gerenciou com lógica, dados e uma compreensão intrínseca profunda da tecnologia que alimentava da empresa. Na primeira semana, ela andou pelos corredores do departamento de P&D, conversando com os engenheiros não como CEO, mas como um deles. Ela falava a língua deles de algoritmos e poder de processamento. Ela identificou engenheiros brilhantes e negligenciados, muitos deles mulheres que tinham sido sufocadas sob o regime de Ricardo, e os promoveu para posições de liderança. O moral, que tinha estado caindo, começou a disparar. Os funcionários perceberam que a nova líder não era uma invasora corporativa, mas a alma da empresa que eles tinham sentido falta o tempo todo. A auditoria forense revelou a verdadeira profundidade da má gestão financeira de Ricardo. Ele tinha tratado a empresa como seu caixa eletrônico pessoal por anos. Armada com prova irrefutável, a equipe jurídica de Catarina finalizou o divórcio. Não houve negociação, houve um acordo. Ricardo foi despojado da participação restante de 49% na empresa, como compensação pelos fundos que ele tinha desviado. Ele ficou com uma única conta bancária pessoal contendo algumas centenas de milhares, uma fração do que ele tinha considerado dinheiro de bolso. A mansão em Alphaville, na qual Catarina nunca tinha realmente se sentido em casa, foi vendida. Os recursos foram usados para estabelecer fundações de caridade nos nomes dos filhos. Ricardo Sterlino, o homem que tinha tudo, ficou com quase nada. O nome dele, antes sinônimo de sucesso, era agora um conto de advertência. Amigos e aliados da vida anterior pararam de retornar às ligações. Claudia Vance tinha desaparecido no dia seguinte à primeira audiência, as contas de redes sociais dela subitamente limpas de qualquer menção a ele. Ele estava sozinho, um fantasma assombrando as bordas de um mundo que uma vez foi dele. Catarina, enquanto isso, se mudou para um apartamento elegante mais discreto na cidade, mais perto do escritório. Ela descobriu que as armadilhas de riqueza que Ricardo ansiava significavam muito pouco para ela. O que ela amava era o trabalho, o desafio, o ato de criação. O relacionamento com os filhos, Daniel e Sofia, que estavam ambos na faculdade, se transformou. Por anos eles tinham visto o pai como o parente dinâmico e importante, e a mãe como a figura de fundo quieta. Agora eles a viam pelo que ela realmente era. Eles a visitavam no escritório, os olhos arregalados de admiração, enquanto a observavam liderar uma reunião ou esboçar um sistema complexo num quadro branco. Eles tinham orgulho dela, não só pelo que ela tinha ganho, mas pela dignidade quieta com que ela tinha ganho. 6 meses depois de assumir o comando, Catarina ficou parada na janela do chão ao teto da sala de reuniões, a mesma janela que Ricardo tinha usado como pano de fundo. Mas ela não estava olhando para o reflexo no vidro. Ela estava olhando para as luzes da cidade ganhando vida enquanto o anoitecer caía.
A mesa de obsidiana atrás dela não era mais símbolo do ego de um homem, mas um lugar de colaboração e inovação. O celular dela vibrou. Era uma mensagem da filha Sofia. Vi o novo preço das ações. Uau, mãe, você é uma rockstar. Te amo. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Catarina. Não havia amargura no coração dela, nenhum desejo de vingança. A queda de Ricardo não foi a vitória dela. Foi a consequência das próprias escolhas dele. A vitória dela era isso: o zumbido quieto dos servidores no prédio abaixo, o trabalho desafiador que esperava amanhã, e a liberdade de definir seu próprio legado. Ela não tinha se proposto a destruir o mundo do marido. Ela simplesmente tinha se recusado a deixá-lo destruir o dela. E fazendo isso, ela tinha construído um novo, mais brilhante e mais autêntico do que qualquer coisa que ela tinha deixado para trás. Ela se virou da janela, as luzes da cidade refletindo nos olhos, pronta para o próximo capítulo. A história de Catarina Sterlino é um lembrete poderoso de que a pessoa mais barulhenta na sala raramente é a mais poderosa. É um testamento à força quieta, visão de longo prazo e o poder irrefutável de uma verdade escrita no papel. Ela jogou o jogo longo, não por malícia, mas por uma sabedoria profunda e autopreservação. A jornada dela de sócia silenciosa a CEO celebrada ressoa com qualquer um que já se sentiu subestimado, ignorado ou teve suas contribuições apagadas. Se a história de Catarina de triunfo quieto e gênio estratégico tocou você, me conta nos comentários. Qual parte da história foi a mais satisfatória? Não esquece de deixar aquele like para mostrar seu apoio. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado da própria força escondida e se inscreve no canal para mais histórias reais de justiça e empoderamento. Muito obrigado por assistir e a gente se vê na próxima.